Fala galera, tudo bem? Mais um Pode Treinar na sua tela aí nesse momento. Hoje a gente tem aqui o prazer e a satisfação de receber alguém que bom que aceitou, né? Aceitou que eu nem imaginei que aceitaria, nunca imaginei que eu estaria à mesa com esse cara que eu acompanho já há algum tempo, que sou fã. E você que está do outro lado vai poder saber um pouco mais da história dele, da sua trajetória, daquilo que ele fez como atleta, daquilo que ele faz hoje como treinador, né? E a gente está aqui para bater esse papo. Ítalo Ridney, meu irmão, obrigado por estar aqui, valeu demais. Eu que agradeço pelo convite, cara. E eu conheci o Ítalo de uma forma muito inusitada, porque eu comecei a acompanhar primeiro a esposa dele, e através disso depois eu vi que, não sabia que ela era casada, depois eu vi que o Ítalo era casado com a Jana, e aí eu já acompanhava ela na época que o Instagram ainda estava começando ali inicialmente e tal, e depois eu vi que ele começou a profissionalizar o bodybuilding. E pra gente poder começar, cara, assim, cara, você é conhecido por ser muito, muito forte. A galera que te segue, assim, pra mim é uma inspiração. Quando eu vejo você treinando pesado, assim, uma execução limpa, uma execução bonita, você fala, cara, é possível treinar pesado, e treinar pesado com boa técnica, com ajuste de carga, fazendo progressões e tendo uma consciência corporal naquilo que está sendo feito. Eu queria saber de você assim, cara, você é conhecido por ser muito forte. Primeira pergunta para a gente poder já começar. Você acha que tem um favorecimento genético? Você acredita que muito disso é pela forma que você treina? Você aprendeu a treinar assim? Como é que começou isso aí? Cara, quando se fala de força, eu acho que, claro que tem pessoas que têm predisposição a produzir força, né, de certa forma. Só que força, quando você fala de força, é treinamento. Se você fica sentado em casa, né, mesmo que se você tenha uma predisposição genética para ter força, você não vai ganhar força sentado, né, Cris? Não vai, não. Então, acho que isso vem mesmo do treinamento, de tempo, né, e consciência de como treinar da melhor forma. Né? Cara, eu vou te falar, eu lembro que eu cheguei em Brasília muito cedo, eu era muito pequenininho, né? E eu lembro que a gente morava de aluguel, sempre morava de aluguel, né? Meus pais até os 11, 12 anos. E eu lembro que meu pai comprou a gente comprou um lote em 2000 e... Nossa, eu tinha mais ou menos... Eu lembro que eu estava na 7ª série. Foi nas férias da 7ª série. Enfim... E a gente estava com um budget muito baixo, a gente não tinha tanta grana para investir em tudo isso, tanto que eu lembro que foi meu tio, foi mestre de obra, a gente trouxe ele lá do Nordeste para ajudar a gente a construir e tudo mais. E a gente estava carente até de servente, né? E eu estava nas férias da 7ª série, eu acho que era no meio do ano, tá? E aí meu pai falou, a gente tá apertado aqui, Adelmo, que era meu tio, e poxa, até servente aqui a gente vai ter que controlar, né? Eu falei, não pai, eu vou para ajudar. Sabe, não, eu tô de férias, eu tenho um mês aí, eu vou durante a semana e o fim de semana você pega então, para lhe ajudar. Ela, não, meu filho, isso aqui, não, tá tranquilo, pai, eu vou, pode deixar. Enfim, eu tinha mais ou menos 11 anos, sacou? Então, vou dizer assim, cara, que eu comecei a fazer força lá. Tá, a gente... eu acho que... Pô, que ajudante bom pra caramba, um cara forte desse. Predisposição. Que é isso? Eu não era tão forte, eu era magrinho. Eu era magrinho. Você tava se descobrindo ali, né? Mano, porra, era um desafio, cara. Você, não sei se... não sei se você chegou a peneirar, Já, mano. pô. Eu já peneirei, cara. Levar saco de... Primeiro era argamassa. Cimento era 50 quilos, né? Argamassa era 20, né? Então tinha essa progressão de carga dentro do projeto da obra ali, né? Tinha essa progressão, sacou? E o lance era meu desafio, eu lembro que na época que eu era servente lá, meu desafio era o seguinte, era tentar levantar o carrinho de mão com as duas mãos em determinada altura para não precisar empurrar ele. Impulsionar, sacou? né? Então, mano, tinha um trabalho de deltoide, estabilizador, tinha um trabalho de bíceps ali. Pra caramba. Enfim, pô, pra caramba. Mas isso tudo, né? Depois de uma pré-exaustão, mexendo ali, ó. Cara, que então, cara, isso cansa pra cacete, cara. Quem não sei, quem já fez, já teve esse serviço ou já fez isso, sabe o quanto é cansativo, né? Enfim, então, cara, eu acho que o meu... Talvez eu tenha uma predisposição genética, assim, para produzir força, só que vem de treinamento, cara, de anos. Então, tipo, eu tinha 11, 12, eu tinha, sei lá... 7ª série, tinha 13 anos, cara, de idade na 7ª série. Então, eu comecei a produzir força bastante força com 13 anos, entendeu? E desse época pra lá, eu vi que
eu produzindo força e aqueles lances, né? Você tá trabalhando dentro de uma obra, mano, aqueles pratos realmente pedreiro, né? Então, Pratada. você come, sacou? E isso deu um resultado em termos de físico. Você tá fazendo força, produzindo força em determinados ângulos, podemos dizer assim, né? Várias vezes, porque era todo dia. Repetitivo. Repetitivo, então, cara, teu físico vai responder. E eu vi que meu físico começou a responder de uma forma legal, sabe? Eu tinha um desenho de físico bom. Aí eu falei, cara, eu vou dar continuidade a isso. Só que a gente não tinha academia na época ainda, né? E tinha aquele mito ainda de, porra, você não tem nem 18 anos, você pode machucar, você não vai impedir o crescimento. Tinha tudo isso. Eu falei, cara, quer saber? Então eu vou fazer minhas barras aqui. Pra a gente chegar no nosso lote lá, a gente tinha que percorrer um calçadão de 5 km, né? De onde a gente morava até o lote lá no Riacho Fundo que a gente tinha. Sabe? Então todo dia a gente percorria esse calçadão. Esse calçadão tinha, no início do calçadão tinha as barras e paralelas, e no final do calçadão também tinha as barras paralelas. Então, cara, às vezes no percurso eu fazia umas paralelazinhas na ida, na volta. E migrando da sétima, da oitava série para o ensino médio, a escola onde eu estudava, eu também tinha que ficar percorrer, né, também essa distância e acabava passando pelo calçadão. Então, antes de ir para a escola, eu dava um pump. Eu fazia umas barras, né? Eu fazia umas barras, eu fazia umas paralelas lá, enfim. Então, eu sempre eu comecei a produzir força de pequeno. Então, eu acho que pode ser que eu tenha uma predisposição genética devido à grande quantidade que eu consigo mover. Claro, mas isso também foi criado via treinamento. Massa. E tudo que você está falando aí, a gente começa a pensar assim, cara, por mais que exista um favorecimento genético, você foi se descobrindo de alguma forma fazendo uma coisa, não um treinamento especificamente, não direcionado. Mas você viu ali que, cara, eu tenho força. Acho que você falou, pô, viu o desenho. Facilidade. Meu corpo foi mudando e isso para quem é jovem, né, ali na adolescência, você vê o seu corpo se desenvolver e ter um diferencial em relação aos demais pares ali da mesma idade, você fala assim, pô, isso é bom, tô mais forte, tô mais condicionado. E agora, entrando por que você começou a treinar? Assim, quando você falou assim, cara, vou treinar, vou fazer musculação, como é que nasceu isso em você? Como é que surgiu? Como é que surgiu isso? Como é que foi isso? Foi ao convite? Foi inspiração? Foi um atleta? Como é que foi? Cara, não foi... na verdade, foi uma inspiração. Minha primeira inspiração, né, não foi nem do bodybuilder internacional, foi do bodybuilder nacional. Né? Ele era... Eu não sei nem se você lembra dessa marca. Tinha uma marca que existia no Brasil que se chamava Bodygenics. Eu lembro. Das antigas. Das antigas, né? Que eram os panfletos assim, roxo. E quem tava isso nessa marca... a nossa idade aí, o pessoal já fala assim, pô, compromete um pouco, né, cara? Enfim, e na época, quem era a capa dessa... E inclusive era um bodybuilder, mas quem era a capa disso, que foi minha primeira inspiração, foi o Bruno. Esqueci o segundo nome dele. Mas hoje ele é meu amigo, sacou? A gente troca ideia. Eu conheci ele em 2013 depois, falei pra ele que era inspiração. Né? A gente foi trocar uma ideia, enfim... O Bruno foi a minha primeira inspiração, o Bruno da Borigenics. Eu tô tentando lembrar o sobrenome dele, mas acabou me esquecendo aqui. E ele compete até hoje, o Bruno. Enfim, ele foi a minha primeira inspiração. O Bruno é daqui de Brasília? Não é de Brasília. O Bruno era de São Paulo. Eu tô esquecendo... Não, eu pensei que era o Bruno Ruas. Não, o Bruno Ruas não chegou. Eu só conheci o Bruno, o Daniel Miranda, né, o Paulinho, né, aqui o Paulo Rua, aqui em 2013, que foi no Campeonato Brasileiro, que eu conheci eles. Né? Enfim. Mas o Bruno, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas foi o Bruno da Borigenics, foi na época de um catálogo da Borigenics, que você comprava suplemento via catálogo, tinha uma quantidade mínima pra você pedir, não tinha tanta empresa de suplementação, acho que era Probiótica, Borigenics e Midway. Isso né? aí. Eram pouquíssimas, né? Algumas coisas tinham em farmácia, outras de farmácia, sim, mas tipo o whey, essas coisas não tinha. E os que tinham, não era tipo, não era um leque muito grande, era muito... E sempre estava em falta. Era uma quantidade muito pequena que tinha, essa coisa sempre estava em falta. Enfim, eu lembro que eu peguei o catálogo. Quando eu vi o Bruno, eu falei, cara, que cara gigantesco, velho. Gigantesco, né? Os padrões da época, né? Enfim, eu falei, cara, que louco, velho. Como é que será que faz para chegar assim? E a gente começa a pesquisar e tudo mais. Aí eu vi Jay Cutler. Jay Cutler estava no auge na época que eu comecei a descobrir isso, né? Aí eu falei, cara, que loucura. Isso foi há 16 anos atrás. Eu comecei a musculação, tinha 16 anos. Né? Eu comecei lá num clube da Caeso, que tinha ali no CIA. CIA? Eu estagiava no Sebrae,
né? Eu já estagiava. Estava no Sebrae e na hora do intervalo, na hora do almoço, eu e mais um amigo meu que trabalhava lá no Sebrae, a gente pegava tirava as 2 horas para ir lá na Caes, que era próximo ali do Sebrae, né? Treinava e voltava. Enfim, dentro lá da Caes, eu conheci um cara que ele não competia, mas era professor de educação física, né? E ele tinha um físico muito bonito, né? E a forma como ele treinava era muito direcionada, ele já sabia o que estava fazendo, sacou? Enfim, e ele me convidou para treinar com ele uma vez, né? Foi o Fernando, o professor Fernando. Enfim, aí eu comecei a treinar com ele e tudo mais, ele falou, cara, você tem aptidão, cara, investe nisso, sabe? Só que eu não conhecia tanto bodybuilding, né? Nem competições, nem nada, mas foi me dando aquela vontade de não competir, mas de melhorar o físico como um todo, de uma forma uniforme, sabe? Não só desenvolver força, ou não só desenvolver, sei lá, não só ficar supinando, ou não só ficar agachamento, não. Como um todo. Foi ali que eu comecei a aprender periodização de treino, né? Legal. Treino de grupamentos musculares, né? Enfim, porque naquela época a gente treinava só superior. A gente todo mundo treinava superior, homem, mano, inferior. Não. Era no máximo, né, um leg press, acabou. Você entendeu? Enfim, não tinha tanto que a gente fazia. Era o ABC, né? E todo mundo Padrão. faltava no C, né? Nunca vai. E no ABC era perna e deltoide, pelo menos o meu. E eu lembro que também. É isso aí. a gente sempre pulava quadríceps e ia só pra ombro, né? Era desse jeito, cara. Aí ele falou, não, ó, a gente tem que fazer quadríceps, vamos colocar no início. Eu lembro que o meu primeiro treino... E os parceiros nunca iam. Não, sempre Era o dia que tinha sempre alguma coisa pra resolver. Sempre. Era eu e Fernando. Cara, Cris, eu lembro que o primeiro agachamento que eu fiz, cara, não foi nem livre, tá? Foi no Smith, cara, eu lembro. Mano, eu cheguei em casa no outro dia, sacou? Isso foi à noite, eu treinei à noite, cheguei em casa no outro dia. Mano, eu fiquei tão doente, cara, tipo, tanta dor, nunca senti tanta dor na minha vida, sabe? Porque eu nunca tinha treinado quadris inferiores. Inferior, né? A gente foi fazer agachamento Smith, leg press, né, a fundo, Open passada, sacou? Eu falei, mano, eu cheguei, eu fiquei tão ruim, eu falei, mano, o que é isso? O que meu corpo, o que tá acontecendo com o meu corpo? A gente era novo, não sabia o que estava acontecendo, o que estava sendo desencadeado daquilo, né? E eu falei, meu Deus do céu, mano, como é que eu vou acordar amanhã? Como é que eu vou trabalhar amanhã, cara? Né? Enfim, então eu comecei ali com 16 anos, não no bodybuilding, mas na parte da musculação, cara. Legal. E partindo da musculação, você continuou, você não deve ter parado. Perfeito. Você foi melhorando, aperfeiçoando, deve ter conhecido várias pessoas na sua jornada. Isso foi abrindo seu olho para também questões mais pontuais, melhorando a periodização, falando, cara, isso aqui faz isso aqui, eu percebo que aqui eu tenho mais aptidão, aqui não. Eu fui percebendo que meu corpo tem que melhorar mais alguns pontos. E disso para a profissionalização do bodybuilding, como é que entra o bodybuilding profissional na vida do Ítalo? Ah, cara, dessa época dos 16 anos que eu comecei a musculação, eu só fui realmente competir com 23 anos. Entendi. Então, foram 5 anos até realmente amadurecer para realmente competir. Né? Minha primeira competição foi a Junior ainda, eu tinha 23 anos, né? E aí eu conheci um preparador na época, foi meu mentor, né? Meu primeiro preparador foi o Batata. Ele tinha acabado de chegar em Brasília. Batata? Batata, cara. Batata já era tetracampeão tetracampeão brasileiro, sabe, de fisiculturismo. Batata faz tempo que assim, eu não sei como é que ele tá, mas assim, tá eu sei bem, quem graças é. a Deus, tá em Goiânia, né? Tá em Goiânia. Eu conheço, sei quem é, cara, Batata. Enfim, ele foi meu mentor, cara, e eu dou graças a Deus que ele foi meu mentor, porque era uma pessoa, não só era um bom atleta, né, mas era uma pessoa do bem, de índole, sabe, e ele conhecia muita galera do meio, muita. Eu lembro que ele tinha uma loja, ele falou que tinha uma loja de suplemento no Rio de Janeiro, né? E ele fornecia, a galera toda do meio comprava nele. O Rio de Janeiro e São Paulo eram as capitais do bodybuilding. Até hoje ainda lá que é o foco, né? Mas não tanto igual era antigamente. Era só Rio de Janeiro e São Paulo. Acabou. E Batata, ele conhecia todos esses grandes atletas, Edson Serafim, essa galera mais das antigas, Cristóvão, essa galera mais das antigas, ele conhecia essa galera, sabe? Legal. Ele tinha contato com esse pessoal. E o cara, novamente, o cara já era tetracampeão brasileiro de fisiculturismo, sabe? Numa época bem difícil. Enfim, aí eu lembro que tinha um amigo meu de uma loja de suplemento que estava organizando toda essa parte de consultorias do Batata. Tá? E ele falou, tem um cara aqui que veio aqui do Rio de Janeiro, tá aqui em Brasília agora, né? E ele prepara atletas. Pô, por que você não topa fazer uma parada assim, competir e tal? Porque eu já estava pensando em competir, só que eu estava sem direcionamento, eu não conhecia muitas pessoas aqui em Brasília, né? Porque era muito fechado, a gente não tinha rede social, não tinha Instagram, então você não sabia que era bom e que era ruim.
Tipo isso, Cris. Enfim. E mesmo Bem assim, mais difícil, bem mais difícil, complicado. muito mais difícil. Dentro do bodybuilding, então, que era algo mais underground, né? Quando se fala do bodybuilder, enfim, ele falou: "Vem aqui no Batata que ele vai te. Faz uma consulta com ele, cara." Eu lembro que eu trabalhava no Correio Brasiliense na época, era pertinho lá, a loja de suplemento dele era no Sudoeste, né, desse cara, que tava organizando. Eu falei: "Cara, vou marcar então." Aí marquei a consulta. Cara, tudo que eu fazia, eu já treinava, eu te falei, já tinha quase 5, 6 anos de treino, né? E treinava da mesma forma que eu era servente pedreiro, produzindo força, tinha muita força, né? Com 15, com 17 anos, 18 anos, era supino com 80 de cada lado já, né? Era rosca, bíceps 40 de cada lado, era surreal, era Você foi produzia ajustando força. aquilo que você já tinha de bom, né? Foi Exatamente, só que eu não aprimorando, tinha né? execução e técnica, ainda não tinha. Eu tinha em alguns exercícios tinha facilidade, né, pelo fato de minha base ter sido um cara aqui, tipo, no agachamento, minha base foi o professor Fernando, eu via como ele agachava muito bem. Já minha base para o supino já foi outra pessoa, então eu não tinha um direcionamento de uma pessoa certa, assim, ó, esse cara aqui, sei lá, igual hoje a gente pode pegar, tipo, um cara que treina muito bem, sei lá, o Jordan Peters, né, ou um Dorian Yates da vida, você pegar, vou pegar todos os vídeos do Oriente, você vê que todos os exercícios do Oriente ele executava com determinada amplitude, com a melhor da amplitude, melhor das cargas, enfim. Eu não tinha isso na época, até porque a quantidade de informação era muito baixa, né, Cris? Então eu me espelhava, enfim. E nos que eu me espelhava para determinados exercícios, às vezes não era o que teria uma boa aplicabilidade dentro do bodybuilding, tipo powerlifter e tudo mais, entendeu? Enfim, e o Batata me mostrou, né, ele pelo feeling, né, de anos de preparação e diversos campeonatos, ele mostrou pelo feeling, ó, nem tudo tem que ser feito dessa forma, da forma que eu fazia, né? Ele mudou muito minha parte de treinamento, periodização, tá? A parte de dieta também, ele que controlava tudo, ele controlou tudo. Quando eu li assim, eu falei, cara, realmente, e eu já tinha uma certa informação, quantidade de informação nutricional, né? E parte de treinamento não tinha tanta informação, né? Mas tinha um pouco. Mas quando eu olhei o planejamento dele pela primeira vez, isso foi em 2012, né? Eu olhei assim, cara, era totalmente diferente. Tudo que eu fazia eu achava que estava errado. Mudou muito, né? Cara, Destoou muito, destoou do que eu fazia. E realmente quando você entra num esporte de alta performance, muda tudo. né, você busca alta performance dentro daquele esporte. Então, tudo que você faz é em prol disso, né? Então, tudo que você estava fazendo pode mudar se você não estava na direção correta. Correto. Né? E ele me deu esse direcionamento. Foi em 2013 que foi... Em 2012 que a gente começou a preparação, só que eu só fui competir em 2013. E na época... Foi até engraçada, porque na época a gente tinha muitos poucos campeonatos, Cris, aqui. E em Brasília foi o ano que aconteceu um erro de... Teve um erro de calendário de eventos. O brasileiro, né, foi antes do regional. Geralmente é o quê? É o Regional, contrário. o contrário. Só que teve um problema, eu acho, no evento do Brasil, enfim. Aí eu lembro que a Patrícia, que era a presidente da federação da FBB na época, não tinha ninguém para representar, né, a categoria júnior naquele determinado ano. Né? Aí eu estava me preparando com Batata, a gente ia para as reuniões da FB, tinha reuniões e tudo mais. Aí a Patrícia me conheceu. Né? Aí ela falou: ó, você toparia ir para um campeonato brasileiro? Eu nunca tinha competido. Você toparia ir para o campeonato brasileiro? Eu olhei para Batata assim. Sacou? O Batata respondeu por mim, né? Porque se eu fosse responder, a gente fala, não, tá bom, nunca competi na vida. Comecei a dieta agora. Cara, comecei peguei agora. Peguei o plano, peguei tudo. Aí o Batata, não, ele vai. Pode deixar que ele vai, Patrícia. Aí eu olhei assim, Batata. Não, como assim, Batata? Não, pô, vai dar bom. E isso você tinha quanto tempo? Isso de preparação pra bodybuilding. Pra subir quanto tempo, assim? Não, eu tava da me preparando... reunião que você foi, que ele falou que você iria... 2 meses. Tinha... Mas você já vinha na pegada, né? Não, só que eu já vinha preparando pro brasiliense. E o Batata também, com a experiência, falou assim, cara, dá. Experiência, tá. Aí ele falou, dá. Bora. Enfim, fomos pro brasileiro, né? Fiquei em quinto no meu primeiro campeonato juvenil. E só era cara bom na época, né? No juvenil, resumindo, eram os campeões das suas respectivas categorias naqueles determinados estados, né? Que juntam os melhores do Brasil. Eu fiquei em quinto no brasileiro. 2 semanas depois foi o brasiliense, aí eu me consagrei campeão, né? Enfim. E aí começou minha jornada dentro do bodybuilding amador. Né? Foi em 2013. Aí, em 2014, eu iria competir, né? Só que eu tive alguns problemas com datas de cirurgia. Eu tinha uma ginecomastia em 2013 que o Batata falou, cara, a gente tem que tirar isso,
porque perde ponto dentro da competição de fisiculturismo, né? Aí eu falei, não, beleza. A gente tinha marcado a cirurgia para antes de iniciar a preparação. Só que como era plano de saúde e tudo mais, cara, a cirurgia só foi liberada próximo da competição, sabe? E a gente tava com medo, ele falou, mano, a gente tava com medo de ser comprometido na competição pela cirurgia, pela ginecomastia, a gente ficou com medo de ser comprometido. E o Bata falou, cara, a prioridade realmente é você tirar isso. Porque não adianta você continuar se preparando com isso. Faz o seguinte, tenta tirar isso. Se der tempo, a gente continua a preparação. Se não der, enfim. Aguarda. Aguarda, né? Só que o lance de aguardar era diferente de hoje. A gente só tinha uma chance no ano de competir. Então, né? Faltando 4 semanas eu fiz cirurgia, cara. E realmente eu precisava de pelo menos 8 semanas para recuperar. Sabe? E paralelo a isso ainda, como eu tava num ritmo muito grande, né, de treino, de dieta e tudo mais, eu fiz a cirurgia sobre restrição. Então minha recuperação ainda não foi a melhor. Tem que ser estendida. Putz. Foi aí que eu conheci o Kleber Caiado. Que a gente começou. O Kleber que ele tratou a fibrose que gerou da minha cirurgia, porque ela gerou uma fibrose, né? Porque eu quis fazer as coisas antes do tempo. Acelerar o processo, porque eu falei, putz, já perdi esse ano, porque era o ano perdido já. Pra mim foi o ano perdido, 2014. Enfim, entre aspas, né? Aí eu conheci o Kleber, aí o Kleber começou a me tratar, né? A gente gerou uma amizade e tudo mais. Aí o Kleber começou a fazer avaliações do meu treino, ele falou bem assim, Ítalo, acho bacana esse estilo que você treina, bacana de peso e tudo mais, mas só que se você continuar assim, você não vai ter tanta longevidade no esporte. Você treina pesado, mas você ainda não tem uma execução consolidada. Eu falei desse jeito. Então você precisa melhorar muito sua execução, sua direção de movimento, né? Controle de movimento. Aí eu falei, caralho, Kleber, sério mesmo? Ele, sério. E eu acho que uma boa hora pra você fazer isso é agora, cara. Aproveitar que você não vai realmente conseguir mover cargas agora, porque você tá ruim, você tem que reaprender. A melhor hora de reaprender é com menos carga. Você entendeu? Eu falei, cara, não, beleza então, mas cara, imagina a dor de um cara que treinava extremamente pesado e ter que... Minhas cargas reduziram tipo 10% do que eu fazia, tudo. Para reaprender movimento, padrão de movimento. E isso para quem já tá numa pegada consolidada, é difícil de aceitar isso, né, cara? Mano, como é que você enche um copo que já tá cheio? Você tem que esvaziar primeiro ele. Mano, difícil, e esvaziar foi difícil aceitar. Principalmente que eu vinha de uma época que, Cris, minha cabeça não tava boa. Eu tinha acabado de perder a chance que eu tava no auge, eu já era o mais cotado, né, pro brasileiro daquele ano. Brasiliense, o pessoal já fala, putz, o Ítalo vai? Cara, lascou então, não tenho chance. E pro brasileiro já era o mais cotado. Cara, o Ítalo vai esse ano pro brasileiro. E era na sênior já não era mais na júnior, já tava começando a causar na sênior, né, que era mais difícil ainda. Enfim, então aquilo lá pra mim, cara, eu não tava com a cabeça muito boa, tá? Psicologicamente eu falei, cara, perdi uma oportunidade esse ano que eu não sei se eu vou ter no ano que vem. Eu nem sei como é que vai ser o ano que vem pela evolução. E a gente sabe que no bodybuilder, né, qualquer esporte, que se você fica parado, os caras continuam. O relógio não para, né, cara? A galera continua. Ninguém vai parar pra esperar se tratar. Você entendeu? Cara, e assim, eu tava até pensando nessa semana, conversando aqui mais cedo com um amigo, eu falei, cara, a diferença do bodybuilding, do atleta do bodybuilding para qualquer outro atleta de qualquer outra modalidade, assim, e pensando principalmente no cara que já é profissional, o cara que leva isso como uma profissão, cara, o bodybuilder ele carrega isso no corpo dele, né? Sim, total. Você vai ver um jogador de futebol, você vai falar assim, cara, esse cara é jogador de futebol. Você não sabe se o cara é jogador de futebol. O único esporte que você carrega assim, a marca do esporte, porque assim, o seu resultado tá no seu corpo. Você vai chegar, todo mundo fala assim, cara, esse cara é bodybuilder. Ou pelo menos tem um estilo de vida, né? Mas você vai olhar e falar assim, esse cara é bodybuilder. E assim, existem muitas privações. O bodybuilding eu acho que é o esporte que o cara mais se priva, né? Assim, tem muita privação. E dentro dessa gangorra de, cara, a cabeça não estava boa, 2014 um ano que você considera um ano perdido, um ano que você tinha tudo para arrebentar e talvez ter ganhado, ter levado. E em paralelo a isso, assim, como é que é a sua volta em 2015? Como é que volta a sua preparação? A questão das cargas. O que fez você voltar para 2015, voltar bem? E você acha que 2015 você conseguiu engrenar? Como é que foi isso? Foi assim, cara. 2014, ao mesmo tempo que foi um ano muito difícil para mim, né, foi o meu melhor ano.
Porque nesse ano eu conheci o Kleber Caiado, como eu te falei, né? Reaprendi todo padrão de movimento, execução e tudo mais. E eu tive a oportunidade, pelo fato de já conhecer o Daniel Miranda, né? E conhecer também o Bruno Rua, né? Gustavo Carvalho, também nutricionista, que também era da época, né? E a gente conhecia, ele conhecia muita galera de fora, né? Eu tive a oportunidade de, pelo fato de eu estar revisando tudo, eu falei, cara, eu vou revisar também a forma de abordagem hoje dentro do dieta e treinamento, como é que os caras fazem lá fora. Eu tinha conversado com o Batata, falei, Batata, a gente podia experimentar, trazer alguma coisa de fora, né, cara? Só que o Batata, o conhecimento dele se resumia, de certa forma, tipo aquele que ele fazia. E é o que ele viveu, né? E é o que ele viveu, sacou? Não que estava errado. Foi uma base muito boa, sabe? Só que quando a gente quer elevar o nível, a gente quer buscar, às vezes, outras formas de trabalho, podemos dizer assim. Eu lembro que o Daniel Miranda falava muito bem do Patrick Tuor. Patrick Tuor, ele era um treinador, ele é um treinador europeu, suíço, né? E ele preparava o Daniel Miranda, ele preparou o Daniel Miranda em 2013. Né? Ele teve uma ascensão, podemos dizer assim, 2015, 2016, até 2017 mais ou menos, enfim. Só que o acesso a esses caras era muito difícil nesse ano. Tinha que ter alguém. Não era só, vou lá no Instagram do cara, mandar um e-mail. Não tinha que ter alguém para fazer essa ponte. Né? O primeiro cara que fez essa ponte para mim foi o Daniel Miranda, falando bem do trabalho dele, que eu precisava saber se o cara fazia um bom trabalho. Né? Apesar de eu ter Instagram e tudo mais, ele não divulgava tanto. Era mais Facebook, era fechado, né? Tinha que ser amigo do cara e tal, enfim. Solicitação, e você dava solicitação, o cara não aceitava. Enfim, era bem restrito. Aí o Daniel falou muito bem dele. Você falou, mano, você poderia fazer algo diferente. Já que você está mudando aí essa parte de treinamento, né, e tudo mais, você poderia rever também isso aí, até as próximas escolhas de competição sua. O Patrick, ele te auxilia em tudo. E você vai ver, cara, é diferenciado. Às vezes você está fazendo muito mais, né, do que deveria fazer, em termos de, a gente falando já ergogênicos. Né? Uhum. Talvez você tenha fazendo muito mais do que deveria fazer. Sabe? Justamente pela essa predisposição, essa facilidade que você tem, seja para volume muscular. Às vezes você não precisa fazer dá até para recuar, né? Muito. Às vezes dá para fazer muito com menos. Não necessariamente precisa fazer muito com muito. Né? Até dá uma recuada, para você ganhar uma longevidade, né, Cris? Enfim. Aí eu falei, cara, que bacana, mas eu não tenho contato do Patrick. Ele falou, não, eu posso falar com você, né? O Gustavo também, amigo dele, está organizando um curso para ele vir aqui no Brasil. Ele vai estar aqui no Brasil. Eu falei, sério, cara? Pô, que bacana. Enfim, aí eu conheci o Gustavo, falei, Gustavo, eu queria me preparar e tal, eu queria mudar um pouco dessa já tinha conversado com o Batata, eu queria mudar um pouco do que eu estou fazendo, porque eu realmente já desejava me profissionalizar naquela época. Eu já falei, cara, apesar de ter competido só 2 vezes, eu sabia onde eu poderia chegar. Eu sabia. Né? Pela velocidade com que eu tive, pela ascensão com que eu tive, né? Eu sabia onde eu queria chegar também. Né? Aí ele pegou e falou, não, cara, eu vou falar com o Patrick aqui. Aí ele falou com o Patrick e era assim, tipo, mandava as fotos pro Gustavo mandava as fotos pro Patrick, o Patrick analisava e veria se realmente tem futuro para preparar aquele cara. Era assim, né? Tipo, ele escolhia, não era, só paga pro cara que ele vai te preparar. Não. Negativo. Tinha tudo isso. Então, ele escolhia se ele preenche aqui, né? Determinados pré-requisitos que eu quero para, enfim, para divulgar, até porque é o trabalho, o nome dele, né? E ele estava, novamente, ele estava em ascensão. Em 2014 eu comecei com o Patrick, né? E, cara, novamente, do mesmo jeito que eu iniciei e fui pro Batata e vi que estava muito diferente, com o Patrick foi a mesma coisa. Né? Eu falei, cara, mudou tudo de novo. Vamos se adaptar novamente. Vamos se adaptar, cara. Eu falei pro Patrick, Patrick, eu passei por uma cirurgia de ginecomastia, demorei alguns meses para recuperar. Né? Paralelo a isso, eu já conheci o Muzi, né? O Muzi já cuidava da parte da minha parte de endocrinologia, né? Enfim, de medicação e tudo mais. E eles conversavam, Patrick e Muzi também, era bem bacana, né? Enfim. Aí eu falei, Patrick, passei por isso, tava vindo uma cirurgia, minha cabeça não tá boa, tô vindo de treino agora também, tô readaptando também meu treino, porque a forma como eu treinava, né, pelo visto, não era das melhores, talvez, enfim. Ele falou, não, Ítalo, vamos começar o trabalho, vamos ver o que tá fazendo. Me manda todo o histórico, era o seguinte, mandava todo o histórico que você já fez de preparações anteriores, né, e de dieta, treino, ergogênese, enfim. Enviava para ele fazia criava um determinado histórico para ver o que você fazia, né, e te mandava a dieta. Foi a hora que eu falei, cara, mudou tudo de novo. Ele falou, aí ele dava a opinião dele, acho que você está fazendo isso, eu poderia fazer dessa forma, né, essa aqui está muito, poderia fazer bem menos, enfim. E foi aí, cara, que realmente... E ele começou a introduzir também a metodologia dele, que estava começando, que era o SST,
né? Ele falou, ó, faz esses estímulos aqui, que é dentro de uma periodização também, que são vários métodos, né? De certa forma, de treino dentro de uma periodização, enfim. Aí eu falei, não, beleza, Patrick. E com ele, né, com Batata não tinha tanta periodização de treinamento. A gente ia pancada, 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 até onde dava, aí descansava Aliviava. inconscientemente, depois pancada, pancada, pancada. No PERC já tinha uma periodizaçãozinha mais certinha, né? Segunda era o determinado grupamento, era segunda, terça e quarta, determinado grupamento muscular, descanso, aí de novo repetia, sacou aquela mesma sequência de treino, exercícios, volume de séries, repetições, já era bem mais periodizada a parte de treinamento. Né, que eu falei, cara, tá, treinamento, eu falei, mano, treinamento para mim esse ano tá mudando bastante do que eu fazia, né? Então, em 2014 a gente começou a preparação focando no regional de 2015, tá, Cris? Aí eu falei, cara, me preparar com um suíço, com um cara de fora, não vai ser fácil, porque, mano, primeiro, o custo, tenho certeza que vai ser muito mais elevado. Eu pensando assim, falando, cara, para manter isso a longo prazo, Como é que vai ser, né? vai ser pancada, né? Eu tinha acabado de sair do Correio Brasiliense, tinha acabado de entrar no Ministério Público Federal, sabe? E isso também me ajudou bastante. No Correio Brasiliense eu trabalhava 8, 10, 12 horas, não tinha muito... Quando você trabalha em jornal, você não tem muita rotina, podemos dizer assim. É pancada direto, né? Enfim, aí eu entrei no Ministério Público Federal. Isso foi muito bom, porque eu comecei a ter uma jornada de trabalho de 12 até 19 só. Muito mais sossegado, então eu conseguia fazer meus treinos de manhã, né? Trabalhava à tarde, Uma rotina definida. conseguia uma rotina melhor. Isso foi também um dos motivos de eu ter saído do Correio para o MPF, apesar do Correio pagar tão bem quanto, né? E eu estar muito tempo no Correio, isso me definiu, né? Eu falei, cara, eu quero sair aos poucos disso que eu estou fazendo, que eu sou formado na área de análise de sistemas também, né? Eu falei, cara, eu quero sair um pouco dessa parte e eu quero entrar no bodybuilding. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar, né, eu vou fazer. Só que eu também não poderia jogar a toalha pro alto, né? Eu poderia sair de tudo, porque eu precisava da renda para manter o esporte, que é caríssimo, né? Até hoje, pra falar a verdade, né? Enfim, aí eu falei, cara, vamos lá. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar com o Patrick. Eu falei, você não sabia se eu ia conseguir. Primeiro, o pagamento era em euro, sacou, do Patrick, você entendeu? Então era uma quantidade considerável, tá? Mas ainda consegui um desconto muito bom por causa do Gustavo, em vista do valor, que eu acho que era, o Patrick cobrava 5 mil euros por temporada, sabe? Era tipo, dava uns 20 mil reais, eu acho, por aí. Por aí. Na época o euro sempre foi à frente né? do real. Enfim, mas aí o Patrick, eu lembro que o Gustavo conseguiu um puta desconto, quase 50% off. Ele falou, não, aí o Patrick também concordou, falou, cara, o cara tem futuro, gostei dele, o cara é bom, índole e tudo mais. Nem me conheci isso pessoalmente. Depois, quando ele me conheceu pessoalmente, ele falou, cara, realmente aquilo que eu pensava de você é realmente isso. Enfim. Aí tá, a gente começou. Eu falei, cara, Patrick, a gente tem o campeonato regional em julho do ano que vem, tá? Então, a gente tá voltando. Então a gente provavelmente vai ter que fazer um off, né? Ele falou, sim, a gente vai fazer um off planejado de 16 semanas, a gente fez um trabalho de 16, 20 semanas, né, de um off, só que eu não senti tanta evolução em termos de volume, sabe? Só que eu consegui pegar uma rotina muito boa e um ritmo, voltar a um ritmo muito bom. Tudo tinha mudado, tudo é novo, você está motivado no início, né? Aí eu falei, cara, e agora é o pré-contest. Eu falei, bicho, agora o bicho vai pegar. Porque o batata é o seguinte, batata, mano, é 880, né? Ou você tá comendo bem pra caralho, ou você tá restrição. Nada, né? Ou nada, né? Eu falei, cacete, vai começar o pré-contest. Tô vendo que eu vou morrer de fome. E não foi bem assim. Foi uma abordagem bem diferente. Inicialmente foi bem leve, bem suave. E mudou muito, é que nem eu te falei, mudou realmente muito sobre o que eu achava que eu sabia, né, com o batata. Ou mudou muito do que eu achava que tinha que ser feito para chegar lá, né, com o Patrick. Então foi bem suave, tanto que aí a gente foi, Brasiliense, 2015, tinha um ano que estava parado, ganhei o Brasiliense, na categoria já era sênior, já era mais júnior, né, que era a categoria 2015, eu competi com o Marçal. Professor. Marçal, grande amigo meu, né, que no ano anterior foi campeão, que eu pude acompanhar a preparação dele todinha, porque ele se preparava com batata também. Legal. Né, que eu acabei trazendo ele pro Batata, eu fiz a ponte para ele falar, mano, Marçal, você tem que competir, mano. Já conheci o Marçal há muito tempo, eu treinava com o Marçal na época da Smart Fit da Sudoeste. O Marçal já era muito forte também. Gigante. Sabe, gigantesco. Né? Eu falei, mano, cara, compete, Marçal.
Você tem que competir, velho, você tem futuro. Enfim, ele competiu em 2014, ganhou. E era do mesmo time, a gente era do mesmo time, só que eu não pude competir naquele ano, que foi o ano da cirurgia. Aí em 2015 eu voltei e competi justamente contra ele, né, o Marçal. Isso você levou. Aí eu levei ela e depois levei o overall também do dia, da noite, né? A gente foi na categoria até 100 quilos, isso, até 100 quilos eu ganhei. Depois foi pro overall, eu ganhei também. Aí do brasiliense eu fui pro brasileiro. Era meu primeiro ano de campeonato brasileiro na categoria sênior, que era a mais difícil que existia. Mano, era Cristóvão, Alex dos Anjos, na época zona só de... Cara, Alex dos Anjos, bom pra Não, caramba. só cara pancada que tá hoje, muitos deles, alguns estão ainda no auge, mas na época era o auge dos caras, sabe? Enfim. Aí em 2015 eu ganhei. Só que, cara, 2015, esse campeonato brasileiro foi muito difícil pra mim. Por um motivo que, cara, o Patrick veio pro Brasil faltando uma semana para esse campeonato. Ele queria me acompanhar presencialmente aqui, porque ele tinha um curso, né? E ele estendeu essa estadia dele, para ficar aqui também no brasileiro comigo. Né? Ele falou, eu vou para aí, a gente vai fazer uma semana de treino, a gente vai avaliar, enfim. Então foi muito bom ele estar aqui pessoalmente, ele me deu uma segurança maior ainda, sabe? E com a Janaína também, do meu lado, a Janaína já era profissional, sabe? Ela tinha acabado de ganhar o Arnold Ohio, né, overall, tinha acabado de se profissionalizar, se motivava muito. Eu falava, mano, eu tenho que profissionalizar, porque a patroa já tá profissional, mano, eu tô muito pra trás já, não posso ficar muito pra trás, não, cara, tá fora, tem que acompanhar. Isso motivava bastante, cara. Então ela me deu um empurrão gigantesco, sabe? Ela me deu um suporte muito bom, cara. Porque a mente dela já estava num nível que a sua ainda não tinha chegado, exatamente. né? Exatamente. Então ela já sabia muita coisa que poderia acontecer, ela já sabia até como contornar a forma. A previsibilidade, né? Fala assim, ó, se der isso aqui, você vai ter que segurar a onda aqui, né? Exatamente. Você já começa então, a na jogar... escolha de campeonatos, né? Com quem eu me relacionava dentro do fisiculturismo, ó, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo ali, tá bom? Toma cuidado. Enfim, então isso ela foi um filtro muito bom para mim, sabe? Até hoje ela é a base lá de casa. Ela é o nosso filtro lá de casa. Enfim, aí tá. Aí 2015, cara, faltando 2 dias pra competição, Cris, eu tava treinando com o Patrick, a gente tava fazendo desenvolvimento, e era aqueles dumbbells que a gente montava, que ficavam as pontas, sabe? Bem. E a gente tava fazendo, finalizando, na última, assim, cara, o dumbbell escorregou e caiu de ponta em cima do meu quadríceps direito. Para 50 quilos, cara. É pesado. O Patrick gostava de treinar pesada, eu gostava de treinar com técnica e juntou os dois assim, foi bacana. Só que esse escorregão, cara, de certa forma, vou te falar que ele meio que custou meu overall do brasileiro, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza porque depois eu tive oportunidade de falar com os árbitros centrais, eles falaram, cara, infelizmente, devido a isso, eu não pude te dar o overall, porque senão poderia ocorrer um problema gigantesco para a federação. Né? Enfim, justamente pelo fato de eu não saber o que aconteceu com sua perna. Ninguém pergunta o que acontece com sua perna aqui. Mas vamos lá. Aí faltando 2 dias aconteceu isso. Cara, eu lembro que eu liguei pro Kleber, liguei pro Patrick, liguei pro Gustavo. Mano, aconteceu isso, aquilo, minha perna acordou inchada pra cacete no outro dia. Mano, eu falei, cara, a competição era no domingo, apesar de era na sexta, né? Isso era numa quinta-feira que aconteceu, e na sexta-feira tava... Eu tanto que eu cheguei atrasado na pesagem, na sexta-feira, eu tava pensando ainda se eu iria competir ou não. Isso detonou bastante minha mente, tá? Da quinta pra sexta-feira, cara. Porque o inchaço foi surreal na sexta-feira. Eu liguei pro Kleber, né? E tava difícil para mover a perna também, tava muito inflamada, cara. Aí eu falei, cara, e agora? O Kleber foi lá, ele deixou tudo que tava fazendo, ele foi lá em casa. Patrick também, eles ficaram a tarde todo dia tentando me confortar um pouco, né? Eu tava na fase do carb-up, então tava tranquilo um pouco, minha cabeça, em termos de energia, eu tava tranquilo, só que minha cabeça tava muito conturbada com relação a isso, o que poderia acontecer, acarretar, ou se daria tempo. E realmente não daria tempo de fazer muita coisa, mas o Kleber fez o máximo possível para minimizar aquele impacto daquele acidente, né? Só que eu não tava com a cabeça boa, eu falei, cara, tá difícil. Eu tive que mudar minha coreografia, porque a perna que eu jogava mais para frente era a perna que estava machucada. Né? Eu tive algumas poses, eu tive que readaptar, reajustar. Eu tive que fazer isso tudo faltando um dia para a competição. Putz. Cara, eu reajustei tudo. O Patrick falou, vamos treinar agora dessa forma, porque tinha que ser... A gente sempre tem a gente fala melhor lado, né? Para posar, sabe? Enfim, o meu melhor lado era o lado que iria expor mais esse machucado. Né? E a gente, dentro do bodybuilding, a gente fala que é um jogo de ilusão lá em cima do palco.
né? Então, tem caras que são menores, só que aparentam estar muito maiores, por um simples jogo de cintura, um pé mais na frente, ou um pé mais atrás, sabe? Ou uma expansão de dorsal de uma forma diferente, enfim. Então tem um jogo de ilusão lá em cima. E eu tive que trazer isso de uma forma muito rápida, em pouco tempo, E né? consciente, E né? consciente, sabe? Eu sabia daquilo que tinha acontecido, né? Então, eu acordei no sábado de manhã, Janina lembra, eu acordei no sábado de manhã, eu falei, cara, sem confiança nenhuma, zero confiança. Zero confiança. Continuei fazendo cardápio, a competição era no domingo. Liguei pro Patrick, me mandei as fotos, falei, o cara tá indo bem, tá tudo certinho, só que a perna inchada ainda, a perna direita. Aí acordei domingo de manhã, cara. A primeira coisa foi pra Janina, eu falei, cara, não vou não, velho. Desse jeito aqui, não vou não. Ela vai, já chegou até aqui, falta só. E eu era muito metódico com tudo, sabe? Se não tivesse perfeito, eu era muito chato com relação a isso. E pra mim isso tava me incomodando muito, sabe? Só que eu não poderia deixar também, se eu fosse, eu não poderia deixar transparecer isso, porque seria pior, né? Eu não ia conseguir agir de uma forma natural. E o pessoal lá no palco, eles veem quando você não tá agindo de uma forma natural. É nítido, né? Enfim, aí eu peguei e falei, não, beleza, Janaína, então vamos, neguinho. Simbora, né? Simbora. Eu fui pra pesagem, na época era um amigo meu que pintava, eu falei, Juan, ó, tá vendo aqui, mostrei aqui, tá vendo a perna aqui, cara, será que a gente consegue, sei lá, minimizar um pouco a tinta, ou será tentar jogar alguma coisa pra não dar tanto destaque pra essa perna, sabe? Porque sobre a luz, o pessoal vai ver. Se a gente conseguir minimizar um pouco, ele falou, calma, Big, eu vou tentar minimizar aqui. Então, cara, foi umas estratégias de, faltando 48 horas, tudo que eu poderia fazer pra minimizar Foi feito. foi feito. E aí, novamente, subi, ganhei. Em minha categoria, consegui ganhar minha categoria. Bom demais. Né? Novamente contra o Marçal. O Marçal ficou em segundo, né? nesse ano no Brasileiro também. O Brasileiro foi aqui, inclusive, em Brasília. Foi no Nilson Nelson. Só que aí, quando foi pro overall, né, eu quase ganhei. Quase, quase, quase. Foi por um... Não foi nem deslize. Foi pela quantidade de, de rounds que teve, que foi um pouco maior, que eles começaram a pedir para posar mais vezes. E quanto mais vezes eu ficava lá no palco, Roda mais mais. eles percebiam que eu estava fazendo alguma coisa para tentar esconder. Porque na primeira chamada foi muito rápido. E eu consegui esconder ali, aqui, rápido, só que aí depois quando você volta pro overall, você tem que fazer tudo de novo. E os caras já começaram a olhar, Eles desconfiar, né? começaram a olhar, falaram, opa, calma aí, o que é? Tá Tem uma coisa, esquisito. está estranho ali, essa perna dele. Enfim, aí eu lembro que o Pajé na época, né, que ele era o diretor lá de arbitragem central, né, depois a gente foi conversar e falou, realmente, Ítalo, eu não poderia porque isso poderia ocorrer um problema, não é nem para você não, cara, um gigantesco para mim. Pra arbitragem. A arbitragem, no geral, eles iam começar a contestar. E na época a FUE era muito certa com relação à arbitragem, muito centrada, não tinha erro, sabe? Até porque só tinha elas aqui. Então, e tinha poucos eventos. Então, os olhos era tudo para aquele campeonato. E era o brasileiro, né? Enfim. Aí eu falei, não, beleza, sem problemas. E quem Né? levou esse ano o overall? Foi o Leandro. Foi Leandro. Ele era um cara de São Paulo, ele não compete mais. Entendi. Ele competiu esse ano. Depois, no outro ano, eu vi ele no Arnold. Só que aí no Arnold ele nem se classificou. Não ficou nem no. Não foi nem no top 5, né, no outro ano. Enfim. Ele foi pro Sul-Americano também nesse ano. E eu não fui. Todo mundo que. Naquela época era o seguinte: para você ir pro brasileiro, você tem que ganhar o campeonato regional. E para ir para o Sul-Americano, você tinha que ganhar o Campeonato Brasileiro, ou ser top 2, ou o primeiro desistir e o segundo ir, ou o primeiro e o segundo desistir, e aí o terceiro ia, convocação. Né? Eu, pelo fato da perna estar ruim, eu não sabia quanto tempo ia demorar para recuperar, porque estava inflamada. A gente fez, eu lembro que eu tinha ligado para o Muzi na época, né? O Kleber e o Patrick. Aí o Patrick falou, Ítalo, eu acho que a primeira coisa do Kleber, mano, você tem que dar uma relax, descansar um pouco. A gente veio de um ano de preparação direta. A gente veio de um off, já emendou para um pré-contest, né? E pela distância do brasileiro para o brasiliense foi grande, foi 8 semanas, a gente estendeu muito o nosso pré-contest. Aí ele falou, cara, foi muito tempo de restrição, eu acho que você deveria descansar. Aí o Muso já era mais pilhado, né? Falou, não, você vai, filhão, você vai que vai dar bom. Né? Aí o Kleber, que tava. O Muso estava mais no online, né? O Kleber estava no presencial, pegou e falou: Muso, vou fazer uma ressalva aqui. Pelo esse tempo aqui que a gente está tratando, tem uma semana mais ou menos, e a perna dele ainda não está 100%. Ele não está conseguindo treinar. A inflamação ainda baixou, mas não foi tanta ainda. Ele ainda pegou um pouco do rebote ainda, pós-competição, né? Que deu uma inflamação, inchou um pouco mais. Então, pelo fato de talvez ele ter que ficar um tempo, talvez até parar de treino, mais descanso, talvez não seja uma boa ele ir. Aí o Muzi falou, pensando por esse lado, peraí, vamos dar uma reavaliada então. Vamos dar uma segurada. Enfim, aí teve um cara que
na época, ele já fazia um trabalho com o Kleber, né? Que eu tinha. O Kleber começou a ter notoriedade nesse ano de 2014 para 2015. Né? Foi o Correia, né? Eduardo Correia. Foi o ano que eu conheci o Kleber. Foi o ano que eu conheci o Kleber. Eduardo Correia. Aí o Eduardo Correia, pelo fato de ser amizade com o Kleber, né? Ele pegou e me mandou mensagem. Né? Falou parabenizando e tudo mais. Né? O Eduardo estava no auge da carreira, né? Eu estava só começando. Ele falou, cara, você está num caminho muito bom e tudo mais. Eu vou te dar uma opinião sobre. O Kleber me ligou aqui, falando aí se você queria ir para o Sul-Americano e tudo mais. Ele falou também da condição, do que aconteceu, eu não sabia, né? Parabéns aí, ter conseguido fazer esse feito aí. Né? Ganhar o brasileiro com a perna só, né? Saci. Aí ele falou, cara, mas minha sugestão é, dá um time off aí. Se prepara, porque o ano que vem vai ter Arnold Classic. Né? Porque o Arnold Classic tinha acabado de chegar no Brasil. 2013 era a terceira edição do Arnold ainda. Começou em 2013, 2014, 2015, 2016, quarta edição. E vai pro Arnold, você tem a vaga do Arnold, porque você ganhou o brasileiro, né? E a visibilidade do Arnold é gigantesca. Se prepara, mais mídia, né? Pô. Mais mídia também. Mais. Eu falei, cara, beleza, vou fazer isso. Enfim, aí no outro ano, 2016, foi o ano que virou, não dizer que não só virou a chave, mas foi o ano que eu ganhei mais notoriedade no esporte. Foi quando eu... Que foi o ano que eu comecei a te acompanhar, que eu vi o Kleber, eu vi que ele tratou você, aí depois eu vi, né, que você foi tratado por ele, comecei a acompanhar a rotina de treino, falei, cara, esse cara... Aí foi quando eu comecei a ver que você treinava diferente. Foi e aí dali pra frente que eu comecei a ver que você começou a ganhar cada vez mais notoriedade, né? Foi o ano que eu fui pro Arnold Classic, umas preparações bem difíceis também, né, e ganhei. Né? Então foi bom. Mas você ganhou numa época que era difícil pra caramba, porque a galera hoje tem uma série de, vamos dizer, vantagens, né? Sim, de certa forma, vantagem porque, por exemplo, você não precisa percorrer todo esse percurso que eu... Ele já pode ir direto, né? Vai direto, é só chegar lá, pagar, acabou. Na sua época tinha que ter credenciamentos, né? Exato. Uma coisa leva para outra, aí beleza, agora você tem essa chave para levar para outra. Ganhou essa chave, vai para outra. Então, cara, no Arnold Classic eram realmente os melhores, né? Por quê? Eram os campeões nacionais de cada país. América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, era Canadá. Eu lembro que na época tinha vindo o Reagan Grimes para competir, né? A gente competiu overall, sabe? Então, eram os melhores dos seus respectivos países. Você ganhou, na sua categoria, ganhou também o overall 2005? O overall, o Reagan ganhou. Ele ganhou no overall? Foi. Eu fiquei segundo no overall. Ele ganhou um pontinho. Um pontinho. Pouca coisa. Mas falaram que foi controverso e tudo mais, porque ele tinha acabado de vir do Arnold, Ohio. E isso dava mais... De certa forma, não é visibilidade, mas o cara já tava meio que... Calma aí, ó. O foco, né? Em cima, o foco tá em cima dele. O holofote tá em cima dele. E a ascensão e tudo mais, cara novo também. Enfim, mas foi bem acirrado, cara. Foi bem acirrado. E uma coisa que eu quero te perguntar aqui que... Cara, você teve uma carreira extraordinária, uma carreira forjada aí com muitos desafios no longo da sua jornada. O que o bodybuilding ensinou pro... Né, hoje você é pai. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos, a Júlia e o Tony. Um casal, lá em casa também é um casal. É o bom demais, um casal. Né? O trabalho é bom. Cara, assim, o que o bodybuilding ensinou pro Ítalo pai, pro Ítalo marido? Qual o legado que ele deixou na sua vida pessoal? Nesse maior patrimônio que você tem, que é a sua família. Cara, o bodybuilding me ensinou muita coisa. Disciplina, isso é fato, não tem como. Não tem como, né? A disciplina, a resiliência que você tem que ter, né, pra você alcançar. E também adaptações, né, cara? Aquilo que eu te falei, eu recebi uma coisa, tinha que me adaptar para outra, mudava totalmente diferente. Isso me ajudou muito em termos de eu sempre me adaptar para a situação que eu tava. Quando eu parei de competir foi em 2017. Minha última competição foi o Campeonato Sul-Americano. Tinha acabado de ganhar o brasileiro em 2017 e fui pro Campeonato Sul-Americano. Foi minha última competição. Que a Janaína também já estava querendo dar um stop, né, de competições. Já queria formar uma família. Foi algo programado, então, assim, vocês chegaram nesse consenso. Sim, assim, pô, não vou dizer totalmente programado, mas a gente estava com esse pensamento já. Vamos desacelerar, né? Exatamente. Né? Por 2 motivos. Né? Primeiro, só que isso mudou no meio do caminho, foi surreal, só que mudou para bom, graças a Deus. Mas eu tinha acabado de competir em 2017 Sul-Americano. E para competir no Arnold Ohio, naquela época, você teria que passar pelo Sul-Americano ou pelo Mundial. Um dos dois, ficar em top 3.
para poder ter a permissão de competir no Rádio de Ohio. Nesse ano foi o ano de separação de FBB com o NPC. Eles separaram. E a Rádio de Ohio era chancelado pela NPC e não pela FBB. Aí eles separaram. Foi quando eu falei, cara, e agora? O acesso, então... Eu não tinha acesso, porque acesso, você competir na NPC, você deveria ser residente nos Estados Unidos. E comprovar que era residente nos Estados Unidos. Você entendeu? Para poder se federar na NPC. Entendi. Aí eu falei, cara, como é que eu não vou conseguir mais me tornar profissional? Agora lascou. Eu falei assim, bicho, agora lascou. Como é que eu vou me conseguir tornar profissional? Lá na... Sendo que o único jeito de profissionalizar era lá fora. Né? Para ir no Mr. Olympia, um Arnold da vida. Né? A gente pensava nisso. A gente nem pensava no Mr. Olympia naquela época, porque era o auge do auge do auge. Era muito difícil chegar no nível do Mr. Olympia naquela época. Né? Tinha poucos campeonatos profissionais, e naqueles poucos que tinham, o nível era absurdo, era surreal. Era Kai Green, era Dennis Wolf no auge, sabe? Shaw Roden, enfim, era muito foda. Eles competiam em campeonatos profissionais, eles não só competiam no Olímpia, eles iam nos profissionais também. Tá? Enfim, aí com isso eu falei, cara, e agora? Para onde eu vou? A FB ficou uma coisa, a NPC outra. Eu falei, ixi, eu vou ter que dar um stop forçado. E aí foi onde você Condizeu decidiu. com a Janaína, né? Condizeu com a Janaína, que estava querendo parar também um tempo, né? Formar uma família, enfim. Só que aí, ó como é coisa maluca, né, Cris? Aí, depois de alguns meses, a NPC veio para o Brasil, anunciou que iria vir para o Brasil. E paralelo a isso, paralelo a isso, eu não era profissional ainda em 2017, tá? Só que tinha uma regra lá fora, né, que o pessoal da IFBB segurava aqui os atletas do Brasil. Por exemplo, eu ganhei o Arnold Classic Brasil em 2016. Mesmo eu não tendo ganho o overall, eu já tinha um campeonato brasileiro e depois ganhei outro campeonato brasileiro. Eu já tinha 2 competições de alto nível, podemos dizer assim, naquele determinado país. Né? E dentre elas, uma era internacional, que era o Arnold. Então, na teoria, eu já poderia me tornar profissional. Isso te dava credenciamento para competir no profissional. Então, em 2016, eu que fazia as solicitações de Procard para a Janaína. Tinha uma menina que se chamava... lá nos Estados Unidos tinha uma menininha que era secretária do Jim Manion, que é o diretor da NPC, né, mundial. Era... você tá tentando lembrar o nome dela aqui? Cara... como é que é o nome dela? Nossa, enfim, esqueci o nome dela aqui agora, eu falei dela ontem, inclusive, enfim. E eu mandava sempre e-mail para ela, a Janaína tinha dificuldade no inglês e tinha que se formalizar, era um formulário gigantesco, preencher, né, de nível profissional. Só que eu já preenchi o da Janaína há 2 anos já manjava e tal, enfim. Aí ela me falou que, Ítalo, ela já sabia que eu competia também e tudo mais, ela falou, Ítalo, seguinte, eu vi aqui que você já tem 12 campeonatos e um deles foi o Arnold que você ganhou, mais recente, não foi? Nível internacional. Ela falou, sim. Por que você não quis se profissionalizar? Né? Eu falei, não é que eu não quero, que a FB aqui disse que não pode. Ela falou, mas quem disse que não pode? As regras daqui da NPC, se você ganha um campeonato Nationals, se você já ganha um Nationals, né, overall ou acima de 100 quilos, você já vira profissional no próprio Nationals, né, que é o nacional de lá. Então, no Arnold ainda, Ítalo, se você compete no Arnold e ganha até 100 quilos, você já poderia ter virado profissional em 2016, tá? Aí eu falei, Tereza, lembra o nome dela? Tereza. Ninguém me falou isso. Eu falei, Tereza, a gente não sabia. A FB segurava muita informação. Tereza, mas a FB tinha uma lógica para isso, tá? Não é que ela segurava. É que ela só queria profissionalizar o cara quando realmente o cara estivesse no auge top. Não é segurar. A gente fala segurar, não, a FB segurava. Não é segurar, cara. Eu acho que eles jogavam só quando o cara tava... Quando agora o cara tava sim. muito pronto, né? Que eu acho muito bacana, porque hoje, pelo fato de você poder ir em qualquer campeonato e a maioria profissionalizar, às vezes você não tá preparado pro profissional. Você tá aqui no amador, profissional aqui, cara. Às vezes você dá uma sorte de pegar um bom campeonato, né? E às vezes o nível não tá tão alto, e ganhei, me profissionalizei. Aí quando você vai pegar os pancadão profissional, aí você fala, meu Deus do céu. Tá distante. Tá distante. Não dá pra chegar nos caras. E a FB segurava, né? Você fala, peraí, deixa eu passar esse cara pela escadinha, pra quando ele chegar no profissional, ele tem uma carreira profissional. Uma segurada cuidadosa, né? Uma segurada cuidadosa nesse sentido. Exatamente. E pra mim fazia muito sentido, porque minha cabeça era daquele jeito. Eu até falei, não, Tereza, até que bom, cara, que não profissionalizou, porque não me sentia preparado pra entrar num nível profissional, apesar de querer.
Ela, não, Ítalo, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail aqui pro Dinho, vou falar com o Dinho aqui, né? Eu, tipo, era brother, secretária do cara, né? Enfim, aí eu vou enviar aqui para ele aqui e se ele aprovar, você tem interesse em receber seu Procard? Eu falei, mas com certeza! Principalmente agora que separou IFB e NPC, eu não faria a mínima ideia de como eu voltaria a competir, né? Aí ela falou, não, beleza, eu vou mandar aqui. Ela mandou um e-mail pro Jim Manuel com cópia para mim, ó, gostaria de solicitar o Procard devido a ele ter títulos, nível 2, títulos nacionais, já era bicampeão brasileiro e também campeão do Arnold, aí é o Jim Manuel. A informação é verídica? Aí perguntou pro cara que organizava o campeonato, ele, sim, Jim. Aí ela, sim, Ítalo, estou enviando aqui seu Procard, me passa as informações, aí passa a informação pra Tereza, ela mandou o meu com a da Janaína e tudo mais, eu me senti muito foda, só que nessa época era o seguinte, o porquê que eu aceitei? Todo mundo fala, porra, mas por que você aceitou o Procard, né? Por que você não foi no campeonato, ganhou overall, para ter aquele sentimento de que realmente merecimento do Procard? Eu falo o seguinte, pessoal, eu só aceitei o Procard porque eu não tinha outra opção. Na época, não tinha NPC na minha época. Você entendeu aqui no Brasil? Ela não tinha vindo ainda? Não tinha vindo. Se eu não aceitasse naquela oportunidade, eu poderia correr o risco de nunca mais competir. Porque eu teria que mudar toda a minha vida. Eu teria que ir para os Estados Unidos, criar residência lá. E, mano, você sabe o tanto tempo que poderia demorar? E ainda nem é garantia de que poderia dar certo. Né? De vingar e... Não, total. Um custo absurdo. Custo muito grande. Dólar, cara. Eu tinha uma vida aqui, eu fazer tudo para ir para lá sem nada, sem base nenhuma. Só com um sonho, tá, pô, é bacana, mas, pô, eu gosto de estruturar, eu sou muito planejado, Cris. Aí eu falei, cara, essa oportunidade para mim foi a melhor, tá? Então, me desculpa, não desmereço quem ganhou overall, pô, parabéns e tal, mas eu tenho 2 brasileiros nas costas em Arnold, cara, numa época muito difícil, então, eu para mim, cara, apesar de eu não ter ganho nenhum campeonato overall, todo mundo já falava, cara, você tem mentalidade de profissional. Patrick, no primeiro campeonato brasileiro que ele veio, que me viu em 2015, ele falou, cara, ele falou desse jeito, like a pro, man, like a pro. Like a pro. Era a minha terceira competição, Cris. E o cara, Patrick, já preparava vários atletas, né? Ele preparava o Dennis Wolff já, altos caras nível Olímpia. Né? E o cara falar isso de você, cara, porra, você fala, cara, realmente, eu tô no caminho. Enfim, aí eu aceitei essa oportunidade. Só que isso já não condizia com o que eu tinha decidido com a Janaína. A Janaína, já não bateu. Aí não bateu. Aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? A Janaína ficou muito feliz também que eu tinha ganho o Procard. Enfim. E a gente não estava planejando mais. Tipo, o que a gente tinha planejado, a gente falou, não, vamos tranquilo, vamos ver o que vai acontecer. Né? Até porque eu tinha ganho o Procard, só que não tinha ganho uma competição no Brasil, né, profissional. Eu tinha que ir lá para fora, tinha que me organizar, tudo mais, enfim. E a Janina sempre, quando ia para os campeonatos lá fora, eu vinha tanto de planejamento e estruturação que ia, o hotel perto de não sei o que, do campeonato, né, que tem que ser perto do mercado para facilitar isso, aquilo. A data tem que ser certinha para sair, para não bater com o cardápio, para não chegar tão retido. Era uma logística absurda, muito grande. Eu sabia pela Janaína, eu vi a Janaína fazendo toda a logística, né? Só que eu falava, mano, cara, como é que eu vou fazer isso? Ela já tem 3, 4 competições nas costas, né? Várias competições lá fora, mano, isso é minha primeira, eu nem sabia. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, vou esperar mais um pouco. Nessa espera mais um pouco, em fevereiro mais ou menos, fevereiro, março, aí a Janaína descobriu que estava grávida. Né? Aí eu falei, ixi, então não é hora mesmo não. Aí eu peguei meu Procard, tinha acabado de ganhar o Procard, falei, não, vou deixar aqui na gavetinha. Coisa boa. Chegar a hora, vai ser. Aí foi aí que eu descobri que estava grávida. E uma coisa que, assim, eu poderia ter decidido continuar a competir, só que o bodybuilder é muito bom, tá, Cris? Ele traz muitas coisas boas, né? Como eu te falei, dedicação, resiliência, aquela perseverança, sabe? Só que o bodybuilder é muito egoísta. Isso não condiz com alguém que quer formar família. Esse pensamento egoísta não condiz com alguém que quer formar família. Aí sim, isso não batia muito. E até hoje não bate para mim algumas coisas. Porque eu sou um cara que, quando eu vou para entrar, eu sou muito metódico, eu sou muito chato. Justamente para eu saber o que eu tenho que fazer, hoje em dia, eu escolho não fazer. Porque eu sei o que gatilhos isso vai me puxar. O preço que você vai pagar, né? Sei. E para mim o preço é muito alto. Tem muita gente aí no esporte e tudo mais, que alguns que têm família, outros não têm, né? Mas eu vejo que a grande maioria que tem família é muito desestabilizado, porque eu sei o quanto o bodybuilder realmente puxa da gente. Ele não é só físico, é muito mental,
sabe? Essa restrição que a gente fala, Mudança essa de humor restrição, absurda, mudança de humor, mas a restrição, essa... E olha que você busca tinha pela um perfeição. suporte de alguém que era profissional também, né? Exatamente. E ainda assim você optou em recuar e falou, Recuei. cara, Eu falei, deixa... Não dá. Deixa eu falar, Eu falei, né? não dá, vou segurar, cara. Se arrepende? Não muito. Não, né? Cara... No início, engraçado, no início você fala, putz, cara... Eu ainda tentei voltar em 2018, a Janina sabe. Só que quando começou a dieta, a preparação, eu vi pra onde minha mente estava indo, né? Eu falei, não, Deixa tá eu de boa. Deixa eu ficar aqui com a Tá minha de família. boa, neguinha, tô bem, cara, sério. E ela sempre deu o maior suporte, Janina, não, vai, eu sigo. Só que, mano, eu seguro as pontas. Só que era nossa primeira filha, era a Júlia, né? Tinha acabado de nascer, né? Era a Júlia, nossa primeira filha, era novo pra ela também, tudo novo pra ela. E, cara, pai não é só aquele que fica pagando conta e deixa de uma paz, você tem que tá do lado ali, você entendeu? Meu pensamento é o mesmo. Cara, então, tipo, e o bodybuilder não condizia com isso. Pra mim não condizia. Eu não vivia do bodybuilder. Você entendeu? O Musa, ele tem uma frase, cara, você tem que ter você não tem que ter um shape, como é que é? Um físico pra você... Você não tem que fazer... Você não tem que ter um físico que você tem que fazer tanta força e se esticar demais para que ele caiba na sua vida. Perfeito. Tem que ser o inverso. Exatamente. Você tem que ter um shape que, cara, eu vou esticar dentro do que eu posso para que ele entre na minha vida. Perfeito. E, cara, com bodybuilding, então, pelo amor de Deus. Total. Com a família, com resiliência e tal, você não pode. Total. Ítalo, cara, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Cara, foi muito bom. Por mim, a gente ficava aqui algumas boas horas. A gente vai ter que voltar pro Ítalo falar aqui, mas a gente falar sobre treinamento. Que a galera quer saber. Eu falei só a história. Hoje, né, mas, cara, a resenha é bom, né? A resenha é mais, história, cara. pra galera poder conhecer um pouco mais também sua história. E pra mim também foi muito bom, Não, pra eu com conhecer, certeza. saber conectar mais. Mas, cara, pra gente fechar, você tem uma mensagem que ela vai ser transmitida para todos os habitantes do planeta. Uma mensagem que você deixaria pra gente fechar esse podcast. Qual a mensagem que você deixaria? Ah, cara, eu falo que é bem simples, mas rápido, cara. Família é a base. É isso. É isso. É isso, cara. Eu, Família é a base. arrepia, meu irmão. Família é a base de tudo. De tudo. Sucesso, você não precisa ser uma pessoa de sucesso, aquele sucesso profissional gigantesco. Não, você consegue ter sucesso em pequenas coisas que não precisam ser expostas. E família é uma delas. Cara, eu quero ser famoso lá em casa. Exatamente, eu quero Irmão, ter sucesso lá em casa, cara. Eu quero ser famoso lá em casa. Porque, mano, eu vou te falar, Cris, a gente tá numa época muito difícil, onde a gente vê muitas coisas distorcidas, né, valores e tudo mais, sabe? E justamente por isso, você vê o quanto que você tem que dar valor à sua família, né, o quanto ela é importante, o quanto é realmente aquela base, sabe? Eu acho que a melhor coisa do mundo hoje é eu poder sair correndo daqui pra minha casa lá com minha família, com os moleques lá. Lá é onde... Não, lá onde tem paz, Coração, cara. paz, alegria. Assim, melhor lugar do mundo, cara. Minha É família. isso. Irmão Ítalo, o pessoal quiser te encontrar, redes sociais, canais de comunicação, como é que o pessoal te encontra? Cris, eles encontram hoje Instagram, tá? No Instagram lá, @ItaloRidney. Tá? A gente também tem um podcast aí, Cris, também. Vou deixar o convite aqui pra você ir lá, tá? Opa, já vou aceitar. Made of Iron podcast também, sabe? O pessoal que vai lá é pesado, né? Jonato, uma galera, né? Mas a gente vai lá, a gente vai tentar se esforçar pra... Cara, eu acho que é o seguinte, você é um cara que é feito, forjado no ferro. Acho que todo mundo é forjado no ferro, Vamos lá. novamente. O sucesso não se prazer. mensura por questões profissionais ou alcances de níveis educativos, enfim. Eu acho que o sucesso, é que nem eu te falei, cara, o sucesso está nas pequenas coisas também. E você, com certeza, é um cara de sucesso. Maravilha. Ítalo, obrigado. É isso, pessoal. Em breve teremos mais convidados por aqui. Então, se você não segue o Ítalo, já passa lá, já segue ele. Vai lá dar uma olhada nos treinos desse rapaz para você se inspirar aí. E não se inspirar somente nas cargas, mas se inspirar também na técnica que ele utiliza. E aí você é um cara que você vai realmente se inspirar. Todas as manhãs, quando eu tô meio desanimado, eu dou uma olhada no levantamento terra dele e falo, eu preciso treinar a perna hoje. É isso. Obrigado, irmão. Tamo Obrigado, junto. Cris. Valeu demais. Um abraço. É isso, galera. Valeu. Tamo junto.